vi esse final de semana, o Midas Man. É ruim, eu achei fraco o filme, não gostei não. Mas Não curtiu? Não curti muito não, eu deposito sempre uma expectativa mais alta quando eu vou ver produtos relacionados à banda, né? E acabo me frustrando. Sim. Mas é interessante, assim. O John Lennon, baixinho, piquitito, quase um anãozinho. É mesmo. Ele é muito pequeno. Aquilo me incomodou demais. Não entendi isso também. Não gostei disso também, não. Muito baixote. Desculpa os baixotes. Eu amo os baixotes. Eu não tenho nada contra os baixotinhos. Mas ver o John Lennon baixotinho daquele jeito ali no filme me tirava, assim. O lance da suspensão da descrença, né? O Paul achei muito parecido, o ator achei ok e tal. Mas toda hora que aparecia o John Lennon, eu saía da história. Enfim, mas mostra ali a certa ingenuidade do Brian, né? Ali no filme, nessa biografia que tem dele, que saiu nos anos 80, nos anos 70, né? Não, nos anos 60 mesmo, saiu uma biografia dele, não foi? Um livro, A Cellar Full of Noise. Nos anos 60 mesmo, isso. Mas no filme mostra isso ali, que ele foi mais... que ele se apaixonou pelo grupo, principalmente pelo Lennon e tudo, e falou, cara, ele viu o potencial ali, viu uma forma que achava que podia ganhar dinheiro, ele tinha faro pro comércio, mas ele não tinha nenhuma experiência como um gerente de uma banda, né? Você gerenciar uma loja de disco, uma loja de móveis é uma coisa, uma banda é outra, completamente. Então ele adentrou num universo que não era o dele, mas como ele tinha lábia, se portava, era um cara de classe média e tudo. Ele entrou num universo, Sal, que não existia. Não existia. Porque o problema ainda tem uma coisa era você... o Alan White você gerenciar uma banda desse tamanho. Eles fizeram tudo deles, era, como você falou, superlativo. Então os caras foram fazer show em estádio, ninguém tinha feito. Pô, fazer show para pessoa, para plateia que não estava segregada. Foi os primeiros. Tudo era diferente. E aí também o cara saiu. A sacada de gênio que ele teve, né? Que a gente precisa falar. Porra, o lance lá no Ed Sullivan, né? Foi de gênio. Não, a gente toca em 4 shows, né? 3 shows, sei lá, não lembro agora direito. E você paga um só. Né? Mas ele sabia que a exposição que a banda teria nos Estados Unidos seria um grande diferencial ali. Isso ele foi um fator determinante. Ali ele demonstrou o faro comercial que ele tinha. E tinha. Só isso que a gente está falando. Ele não tinha para ser um administrador de uma banda. Aquilo, né? Falando de números e finanças, o Brian, como empresário, era um ótimo gerente de loja. Sim, é exatamente isso. Agora, assim, querendo saber de vocês, só pegando um apanhado do que vocês falaram do Brian, já que o Sal falou que realmente o Brian ele era fundamental, e era mesmo, vocês acham que caso o Brian se mantivesse vivo, tá? Apesar de todas essas diferenças e todos esses problemas que a gente comentou aqui ao longo da live, o Brian teria conseguido manter os Beatles unidos pós-1970, mesmo que fosse mais algum período? Eu acho que ele teria mais chance, porque ele teria conseguido. Eu acho muito difícil ele não ter comprado as canções dos Beatles. Só isso aí já daria um upgrade na parada. Eu acho que o John ia ouvir muito ele. Eu também acho. Também acho muito ele. O John e consequência. O Paul também ia. Não, sim, eu também acho. Mas acho que o fundamental era segurar a onda do John para manter ele numa rédea curta. Ia tranquilizar o Paul, aí talvez tranquilizasse fosse. Eu acho que teria uma sobrevida ali. Eu concordo com vocês. Última respirada. Eu gosto da cena do filme lá, que o John Lennon tá puto quando eles saem lá da Decca, né? Não sei o que, ele vai lá para trás do furgão fumar, aí o Brian fala, né? No filme. Não tem ninguém no mundo que vá fazer por vocês o que eu faço, com tanto amor, com tanto empenho e tal. E o John Lennon, mesmo puto, ele fala, né? Eu sei. Assim, então, ele levava muito em consideração o Brian, assim. Sal, olha a força. Reconhecimento, né? Olha a força dessas palavras, porque por exemplo, a gente citou aqui de uma forma pejorativa os Stones, né? Mas vamos lá, gente, os Stones eles são uma enterprise, né? Os caras eles estão colados até hoje porque é business, né? E Beatles também é para ser business, né? Não é um negócio dos caras, né? E na realidade, ou menos, né, Turinho? A Apple está sem presidente há não sei quanto tempo.
Não, Ninguém é sabe verdade. quem manda naquela história, cada um Não, faz uma coisa. Isso é verdade, mas olha só, vamos lá, voltando aos Beatles enquanto enterprise, né? Assim, os Beatles, o negócio deles, né? No fundo, quem é o jovem que não se torna adulto? Quem é a pessoa que não adquire novos sonhos? E por aí vai. Isso é normal. Agora, se você está dentro de uma organização que tem uma liderança, essa liderança cuida de que todas essas diferenças possam compor. Tá? É óbvio que nem sempre dá. Mas o que vocês estão dizendo aqui nessa live é que se Brian estivesse vivo, ele conseguiria gerenciar isso. Eu acredito. Tá? Pelo menos um tempo. Não sei quanto tempo, mas um tempo a mais ia rolar. Porque Aí o que não falta saberíamos, é verdade. até hoje, falta para os Beatles, para voltar para a Apple, um Brian. Falta alguém que seja assim, eu sou o cara, vocês vão fazer o que eu estou dizendo que vocês têm que fazer. Verdade, Feroli. Baixar a cabeça e fazer. Porque enquanto tiverem Perfeito. 4 tentáculos, olha só, não vai rolar, não vai dar jeito, cada um faz tudo, qualquer coisa sobre Beatles é complicado. É impressionante isso. Tudo é um parto. Parece que as pessoas sofrem para fazer aquilo. E não era para ser assim. Pô, Fernando, mas se você vai estudar a história das bandas de rock, a história das bandas de rock, os Beatles é uma delas. E com certeza você falou coisa importante, os Beatles foram precursores de inúmeras inovações. Mas mesmo depois, você vê as bandas de rock, cara, que vida essa turma leva, meu chapa. É realmente tudo muito confuso. Artes em geral, né? A vida artística é mais confusa. Agora, assim, por tudo que vocês falaram aí, talvez a morte do Brian Epstein tenha sido um fator mais forte para uma separação precoce dessa banda, porque os Beatles, gente, eles duraram muito pouco tempo enquanto banda comercial. Eu acho. Aquilo que a gente falou, não tem um fator só, mas se eu tivesse que destacar um grande, assim, numa escala de importância, de influência, eu acho que a morte do Brian. Legal, acho que eu gosto desse ponto também, e porque o Brian, mesmo, eu acho que ele teria pelo menos mantido os Beatles como uma enterprise, por mais que as relações estivessem desgastadas e coisa e tal, eu acho que ele era tipo meio que um psicólogo de todo mundo ali, sabe? Eu acho que ele era o cara que filtrava as angústias de todo mundo, conseguia resolver e organizar a casa. Eu acho que depois que ele morreu, ninguém mais organizou a casa e tentaram e falharam miseravelmente, sabe? Eu acho que a primeira coisa que eu falei na live, quando o Sal perguntou qual era o motivo, eu falei dinheiro. E o dinheiro está totalmente ligado à morte do Brian. Sim. Sim. Tudo começou a degringolar ali. Quando eles começaram a ver o que eles tinham que mexer naquele negócio ali, eles não tinham a menor ideia. Entendeu? Eram 4 garotos de Liverpool. Pois é. Essa é a realidade.